Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe, dê aí a cada instante sabedoria para podermos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós estaremos lendo os versículos de 30 a 37. Lucas, capítulo 10, versículos de 30 a 37. Lembrando aos homens, nós estamos no mês de novembro. Quando eu terminar esta mensagem, tem um homem a menos. Vocês sabiam disto? Quando eu terminar esta mensagem, um homem a menos. 28% dos homens são abatidos todos os anos por uma doença chamada câncer de próstata. A cada 36 minutos morre um. Se você já passou dos 40, tá? Tem algum caso já na família, entre parentes, tanto distante quanto próximo, tá? Não custa nada você passar no médico e fazer um exame preventivo. A prevenção vai ajudar você a ficar livre de uma série de desconforto mais tarde. Se postergar, achando que você é macho demais e isso não vai pegar em você, muitos já bateram asas, pensando desta forma. Então atente-se a isto. Aproveite este mês de novembro, né? E vá aí, já, se não fazendo os exames, já sendo despertados para atentar para isso. O mês passado nós falamos com as irmãs, né? Muitas mulheres têm evitado ter problema de desconforto com câncer de mama por causa dos exames preventivos. Quando diagnosticado no início, a chance de curar é muito grande. Mas depois que ele já tomou conta do espaço considerável no seu organismo, esquece. Você vai sofrer bastante para fazer o tratamento dele. Então, da mesma forma que as irmãs se cuidam, tá? Nós deveremos nos cuidar também. Os homens não se cuidam e por isso são em números menores. E cada dia mais está perdendo mais espaço. As mulheres já são maioria. Pode ter certeza disso. E a tendência é aumentar. Sabe por quê? Porque elas têm uma longevidade maior do que nós. Pode ter certeza disto. Os homens sempre querem ficar viúvos. Porém, eles tendem a não realizar este sonho. Porque se tratam menos que as mulheres. Vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou ao largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, viu-o, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Santo Deus, por estes momentos onde meditaremos na tua palavra. Então suplicamos, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor nos ajude, por intermédio do teu Espírito, abrindo-nos o entendimento, para que possamos, Santo Deus, tirarmos proveito do que o Senhor tem a nos ensinar e podermos, Santo Deus, sermos misericordiosos uns com os outros, de forma que através daquilo que venhamos fazer, façamos com que o teu nome, Santo Deus, seja glorificado. Abençoe esta igreja, a cada um dos nossos irmãos presentes, os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da rede. Que o teu Espírito, Santo Deus, esteja nos ajudando para que o tempo que dispomos a fazer com que o nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente glorifique o teu nome, seja realmente útil nesses instantes e que o Senhor realmente seja exaltado através das nossas vidas. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando eu escolhi esse texto porque neste texto especificamente tem aqui 9 homens envolvidos neste texto. E é interessante que estes homens, um deles, segundo o versículo 25, é um doutor da lei. E ele vai conversar com Jesus, tentando questioná-lo a respeito do que é que está escrito na lei. Coloquei como título nesta mensagem aqui, verdadeira religião. E quando nós olhamos para a religião, nós achamos que ser religioso é apanharmos uma Bíblia, irmos à igreja, participar do culto e irmos embora. O Senhor Jesus fala: a verdadeira religião não é esta. Quando este homem pergunta para Jesus qual é a verdadeira religião, Jesus fala assim: deixa eu contar uma historinha para você. E eu acho interessante aqui que Jesus vai colocando pessoas nesta história de forma que aqueles que estão envolvidos na história consiga realmente, sendo questionado, fazer a análise de que aquilo que está fazendo é verdadeiro, é correto ou não. E ele então vai propor a este doutor da lei, já que ele é conhecedor, ele vai falar assim: olha, existe uma lei, correto? Esta lei diz o que a respeito em relação a você e Deus? Ele diz que eu devo amar a Deus. Ele diz que eu devo amar o próximo. Então, o que você quer? Assim, eu quero estar com Deus e eu quero estar com o próximo. O que é que você faz para estar com Deus e estar com o próximo? Eu sou religioso. Assim, não. Não é você ser religioso que faz você realmente estar com Deus e estar com o próximo. Deixa eu fazer uma colocação para você. Você olha, um homem, ele saiu de Jerusalém para ir até Jericó. Neste percurso, aqui aproximadamente, segundo a história aqui, de 19 quilômetros, existia ali, não é como hoje, mas uma estradinha de terra. E nessa estrada de terra, quando você desce aí para o nosso litoral, você vê muitas pedras na encosta. E não eram essas pedras cortadas bonitinhas com dinamite, não. Era pedra entalhada, quebrada de qualquer jeito.
E ficava muitos esconderijos atrás dessas pedras. E ali, os piratas da estrada, né? Hoje nós temos os piratas do asfalto. Né? Ali não, ali eram os piratas da estrada, ficavam ali muqueados ali só de olho, né? Como naqueles desenhos do Pica-Pau, escondido vendo as carruagens de longe que passava, e quando a carruagem passava próxima ali, eles atacavam para saquear. E aí Jesus falou assim, olha, nessa estrada passava um homem. E quando eles perceberam que aquele homem estava saindo, né, para ir a determinado lugar, eles perceberam e falaram assim, aquele homem carrega alguma coisa interessante. Então eles atacaram aquele homem. Atacaram aquele homem, saquearam o que ele tinha e ainda o espancaram. E ele deve ter olhado assim e falou assim, mas aconteceu isso, Senhor? Não está no texto, né? Mas aconteceu isso? Aconteceu. Você não ficou sabendo que aquele homem foi assaltado? Espancaram aquele homem? Levaram o que ele tinha e deixaram ele todo machucado na estrada? Sim. Mas isso acontece. Normalmente acontece por aqui. Acontece? Então. O que é que se faz quando alguém desse jeito é atacado? Muitos tendem a morrer. Por que morrem? Porque não dão socorro. Ah, é? E quem é que não socorre essas pessoas? É alguém que não sabe do dever de socorrer? E eu fico pensando aqui nas letras. Não discorre aqui todo o diálogo de Jesus com o doutor da lei. Mas dá pra gente aí fazer da história, né? Como muitos comentaristas políticos fazem, né? Faz um rodeio bem grande e conta uma historinha desse tamanho. Mas é interessante isto, porque Jesus vai falar para ele assim, olha, quando nós olhamos para aquilo que acontece, cada um conta a sua história de um jeito e cada um tem a sua justificativa para mostrar do porquê não tomou tal atitude. Ele então vai mostrar para este doutor da lei que este homem, tendo sido assaltado, e como ele coloca aqui, caiu na mão dos assaltantes, e eu aqui coloquei somente 2. Né? Como está no plural, tende a ser mais de um, por isso que coloquei 9 homens nessa história. Caiu na mão dos assaltantes, foi despojado, isto é, roubaram os seus pertences, espancaram, bateram muito nele, e quando perceberam que ele já estava quase morto, foram embora. Assim, histórias que a gente já está acostumado a ver todos os dias. Todos os dias. Aí ele pergunta a este homem, olha, veio um sacerdote e passou por este caminho. Quando o sacerdote passa por esse caminho e ele vê este homem caído, qual foi a atitude do sacerdote? Foi verificar a condição daquele homem? Ele falou assim, não. Então, ele passou longe daquele homem. Por que ele passou longe daquele homem? É porque ele não sabia do bem que deveria fazer? Não. Aí ele vai contar a história. Não, aquele sacerdote não podia tocar no homem ferido. Porque o homem ferido poderia trazer para ele impedimento dele continuar o sacerdócio dele. E olha que coisa interessante, este homem aqui, eles estavam voltando. Se eles estavam voltando, eles já tinham ido prestar o culto deles, estavam voltando da sinagoga. Né? Após ter sido prestado o seu culto, após ter ido lá, como nós fazemos aqui, bem, faz o nosso trabalho e nós fazemos um trabalho de adoração, prestamos um culto a Deus, nos comprometemos com aquilo que pregamos e declaramos crer. E aí ele voltando, depois de ter prestado, ofertado o seu culto, ele olhou para o seu próximo e o que ele fez? Foi embora. Aí eu falo para mim,
Qual é a verdadeira religião? É a religião que eu prego? Ou é a religião que eu vivo? Esta comparação entre religião pregada e religião vivida é o que Jesus quer que o doutor da lei entenda. Assim, religião não é aquilo que nós pregamos. Religião é aquilo que nós vivemos. Deveria o sacerdote passar ao largo ou passar distante do homem que estava ferido? E aí ele poderia falar assim, não, de acordo com aquilo que ele prega, ele deveria ter socorrido. Talvez se não fala, para não se comprometer, pelo menos pensa. E todos nós sabemos qual é a atitude correta e qual é a atitude errada. E Jesus falou assim, tá bom. Já deu ali alguns segundos para ele refletir a respeito do questionamento feito. E Jesus então faz uma outra colocação para ele. De igual modo, veio um levita, chegou àquele lugar e vendo, passou também, distante do que estava ferido. Tanto o levita quanto o sacerdote não sabiam o que deveria fazer. Parte do princípio que sim. Mas eles não tiveram nem curiosidade. Nem curiosidade. Olharam para si e o seu egoísmo, falou assim, eu estou bem, estando eu bem, quem está mal, problema dele. Vai saber o que foi que ele fez para estar ferido. Então não deram importância. Não deram importância. Essa religião parece a religião que nós vivemos. Bem parecida. Porque nós falamos, e eu falo nós, porque se eu falar vós, eu sou um hipócrita. E aqui não tem como você pregar hipocrisia. Não tem. Mas é interessante isto. Nós olhamos para isto e vemos a nossa religiosidade e comparando com a comparação aqui que Jesus faz, ele diz para nós, se nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa para que o evangelho seja pregado através das nossas atitudes, por quê? Tanta insensibilidade da nossa parte. Então nós muitas das vezes não damos importância a isto. Eu falo para os irmãos muitas das vezes, irmãos, assim, olha, tem horas, tem vezes que para a gente ganhar alguém para Cristo é necessário você relevar uma série de coisas. Para primeiro você trazer a pessoa a dar a oportunidade de você primeiro esclarecer e fazer ela sentir-se que tem necessidade daquilo, para depois ela tomar uma decisão. Para depois ela realmente olhar para aquilo e falar assim, não, esse negócio realmente é bom. Eu vou experimentar. E ela vai experimentar por aquilo que ela tem entendido. Não muitas das vezes por aquilo que ela tem visto. O que Jesus quer mostrar para estes homens aqui, e aí eu falo para os irmãos assim, pastor, por que é que você está falando de tratamento preventivo dentro da igreja numa hora de culto? Porque eu sei que, como eu, muitos homens têm resistência a isso. E se eu posso falar para orientar, eu devo falar. Se alguém quiser fazer o tratamento, já passou dos 40, faça. Mas se não quiser, ele não vai fazer, não é porque ele não foi avisado, nem porque ele não sabia. Porque ele não se interessou.
Tem problema. No dia que ele se interessar, o que ele vai fazer? Olha, eu preciso fazer um tratamento. Preciso pelo menos passar no médico para saber como é que está a minha situação. De repente já tem alguma coisa acontecendo, eu já estou sentindo alguma coisa, mas tenho vergonha de falar, mas eu preciso fazer. O que Jesus está fazendo aqui, através desta parábola, é mostrando para estes que vale a pena você investir um tempo para despertar no outro a curiosidade. E sendo ele curioso, então você pode trazer a ele o entendimento daquilo que ele quer. O que Jesus faz com este doutor da lei é justamente despertar nele essa curiosidade para saber. Não é porque ele não sabia. Não. É porque ele foi instigado a ser curioso. Já tinha conhecimento. Ele sabia que precisava. Ele sabia que morre gente todo dia. Ele sabia. Ele era um doutor da lei, ele só falava daquilo. O que Jesus vai fazer? Vai instigar ele a ser curioso. E quando ele desperta, aumenta a curiosidade dele em querer saber o que é que Jesus faz, está falando, Jesus então começa a fazer as comparações para ele poder entender que a religiosidade dele está igualzinha à do samaritano, está igualzinha à do levita. E aí ele começa a parar e fala assim, não é que eu nunca tinha pensado nisto? Eu achei que ser religioso, ser crente, era viver nesta bolha que eu vivo. Tem muita gente que nunca vai saber o que é que o outro vive. Nem o que o outro passa. Nunca vai saber. Eu falo isso aqui para os irmãos direto. Irmãos, quando você sai da sua casa, você mora aqui, né? E você desce lá no campo, dá o quê? 400 metros de distância daqui no campo? Mais ou menos, né? Uns 400 metros. Desce daqui, sai daqui e vai para o campo, é dois mundos totalmente diferentes. Gente totalmente diferente, com cabeças totalmente diferentes, pensando totalmente diferente e vivendo realidade diferente, com qualidade de vida diferente. Morando no mesmo lugar a 400 metros de distância. Você sai daqui, desce lá abaixo de onde o irmão Rony mora, mesma coisa. É assim? Totalmente diferente. Aí você vive uma coisa sem levar em consideração aquilo que o outro vive. E você quer que o outro viva aquilo que você acha que é religião dentro da sua compreensão. O que Jesus está mostrando para o doutor da lei é exatamente isto. Religião não é este mundo que você vive, somente dando sermão nos outros. Religião não é isto. Religião vai além. Nós muitas das vezes não entendemos isto. Não entendemos. E quanto mais distante da realidade dos outros nós estamos, mais difícil fica compreendermos. Mais difícil fica. E você só vai entender isto quando você coloca o pé no chão. Esse aqui é o mundo. Este mundo que eu vivo é irreal. Não existe. Não existe. É por isso que muitos que já nasceram ricos e se tornaram dominadores, nunca vai saber o que é ser pobre. Nem vida que pobre leva. Nunca vai saber. Nunca. Porque ele nunca soube o que é pobreza. Nunca. Nunca colocou o pé no chão. Ele não sabe disto. Mas ele pode ser tão cristão, tão religioso e até mais do que nós. Dentro da compreensão dele, este é o mundo que agrada a Deus. O que é que Jesus está mostrando para o doutor da lei?
Se você acha que esta bolha que você vive é ser religioso, eu vou mostrar para você agora, através da sua curiosidade, qual é a verdadeira religião. Você já ouviu falar de samaritano? Assim, eu já. Quem é o samaritano para você? Não, o samaritano, Deus que me livre. Isso é uma classe que não vale nem a pena se relacionar com eles. Isso são os imundos. Esse povo não tem classe nenhuma. Não compensa nem perder tempo com este povo. Então, este povo que não compensa perder tempo com eles é o povo que tem sensibilidade. É o povo que tem sentimento. É o povo que sabe o que o outro sofre. É o povo que sabe o que é ter dor. É o povo que sabe o que é sofrimento. Este povo que você rejeita, que vocês rejeitam, este povo que vocês não dão valor, este povo que você menospreza, é este povo que sabe o que é a verdadeira religião. Olha que coisa interessante. Nós, irmãos, eu falo para os irmãos assim, olha, eu ando dentro de comunidade. E eu vou falar uma coisa para você. Não existe um povo mais festeiro. Não existe um povo mais unido. Não existe um povo que mais ajuda uns aos outros. Que carrega peso com o outro. Que enche laje junto com o outro. Que faz festa junto com o outro. Brigam também. Mas é mais unido do que tudo, é povo de comunidade. Se você nunca percebeu isto, você que mora aqui, você nunca vai saber o que é isto. Porque quando o povo que tem menos condições social faz uma festa em casa, junta um monte de gente em volta e tá todo mundo fazendo festa. Quando o bacaninha faz alguma coisa em casa, ele faz só ele e a família dele, mas ninguém faz parte. Já perceberam isto? Se você não percebeu ainda, você vive num mundo diferente do real. O que Jesus está mostrando para esse doutor da lei é exatamente isto. Olha aquele camarada da comunidade. Olha. Que todos sofrem a mesma coisa, passam a mesma coisa e têm as mesmas dificuldades. Quando ele viu o camarada caído, qual foi a primeira atitude dele? Querer saber o que é que o irmão tinha. Quais eram as dificuldades que ele estava passando. Qual foi os ferimentos que ele teve, ou se sabia se ainda estava vivo ou não. Quando ele se aproximou do camarada e viu que o cara estava vivo, ele pegou o vinho e pegou o azeite, limpou as feridas, colocou o camarada no cavalo e levou para uma hospedagem para ser cuidado. Ele olhou assim. O que você quer dizer com isto? Você quer dizer que este camarada tem mais valor do que eu? Eu sou um doutor da lei. Eu tenho estudo. Eu tenho dinheiro. Eu sou da alta sociedade. Eu sou não sei o que, isso daqui. Tá bom. Que valor tem isso diante de Deus? O que Jesus está fazendo aqui com o doutor da lei é justamente instigando ele à curiosidade. Para fazer ele sentir o que é que o outro sente. O que é que o outro precisa. E não adiantava ele chegar lá e ensinar a lei para quem estava ferido. Porque quem estava ferido não precisava de lei. Precisava de socorro. Precisava de socorro. Nós muitas das vezes não entendemos isto. Não entendemos isto. Nós temos dificuldades. Porque nós só vamos entender depois que nós olharmos para o outro e percebermos o quanto ele tem dificuldade. O Senhor Jesus olha para este homem e fala assim, olha, este samaritano, ele gastou do seu azeite,
Ele gastou das suas faixas, ele gastou do seu vinho, ele sobrecarregou o seu cavalo, ele pagou uma hospedaria e ele cuidou do homem que estava maltratado, que foi realmente espancado. E ainda sabe o que ele fez? Ele não só gastou do que ele já tinha comprado. Ainda ele tirou dinheiro do seu bolso, pagou hospedagem para o homem da hospedaria cuidar do homem que foi espancado. Dá para você entender isto? Onde é que está a verdadeira religião? É na prática ou é na letra? Eu acho que uma hora dessa o doutor dali dá aquela coçadinha na... Esse camarada armou uma cama de gato para mim agora. Não tem como escapar. Não tem. E olha que coisa interessante, quando Jesus começa a contar essa história para o doutor da lei, o Senhor Jesus fala assim, olha, ele chegou e falou para o homem da hospedaria, falou assim, olha, eu vou, quando eu voltar, o que você tiver gastado com ele, eu pago. Eu pago. Uma pergunta para você. Se você olhasse para o samaritano, olhasse para o levita e olhasse para o sacerdote, a qual dos três daria você maior valor? É lógico que era para o sacerdote. O sacerdote é um representante de Deus. É ele que intercede pelo povo. É ele que cuida da sinagoga. É ele que prega a mensagem. Ele fala em nome de Deus. Pois bem. Olha, o cara é um levita. O cara é separado só para adoração a Deus. Ele dedica a sua vida a isto. Ele está dentro da sinagoga o dia inteiro. A sinagoga trata bem. Porque ele faz a vontade de Deus. E o samaritano? Deus que me livre. Samaritano, pelo amor de Deus. Esse cara nem sinagoga sabe o que é. Nem na sinagoga ele pode entrar. Nem na sinagoga ele pode entrar. Porque ele não faz parte daqueles que podem entrar na sinagoga e tem que ficar do lado de fora no pátio. De tão imundo que ele é. Tá bom. Já que é assim, agora depois daquilo que você tem entendido, qual dos três, entre o sacerdote, o levita e o samaritano, agiu melhor com o próximo? Aí ele falou assim, situação. Você quer mesmo que eu te responda? É? Qual que fez melhor? Qual que usou de misericórdia? A colocação que Jesus faz é: qual destes três, versículo 36, te parece que foi próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele falou assim: o que usou de misericórdia para com ele? Isso é Jesus. Não foi o doutor da lei. Entendeu? Assim, se eu responder, eu estou enrolado. E se eu não responder? Eu me enrolei do mesmo jeito. O que Jesus está nos mostrando, você até não precisa dizer. Mas a forma de você ser induzido a fazer uma reflexão a respeito daquilo que realmente mexe com você, já
faz com que você realmente comece a trilhar um caminho diferente. Ele não falou, foi o sacerdote. Eu não, foi o levita. Também ele não falou, foi o samaritano, não falou. Ele compreendeu. A resposta dele foi o que usou de misericórdia. Foi o que usou de misericórdia. Então Jesus fala para ele, não vai? Faz da mesma maneira. O que Jesus fala para ele? A verdadeira religião está aí. A verdadeira religião está aí. É você olhar para o próximo, ter empatia pelo próximo e agir em favor do próximo. Quando você age em favor do próximo, sabendo que você realmente tem as mesmas necessidades que ele, precisa das mesmas coisas que ele, e sabe que se não for a misericórdia e a graça de Deus, você não é favorecido. Porque você é favorecido não por aquilo que você é, mas por aquilo que você faz para a honra e glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais com que, tanto através da comida ou através da bebida, Deus seja glorificado. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. Eu quero que nós possamos realmente entendermos isto. Qual é a prova que nós temos se o nosso serviço glorifica a Deus? A prova que nós temos é quando nós fazemos a análise daquilo que temos feito, a nossa compreensão dos fatos praticados não nos traga condenação. O que Jesus faz com este doutor da lei é levar ele realmente a olhar que ele não estava certo. E que ele precisava não agir de acordo com a lei, mas agir de acordo com a ação. E quando nós agimos com a ação fala mais do que palavras. Eu espero em Deus que nós possamos a cada instante olharmos qual é a verdadeira religião que eu tenho praticado. É a religião que eu falo ou é a religião que eu vivo? Que Deus os abençoe.